No nosso programa, que passo a apresentar, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, que é obstetra no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e o enfermeiro Albino Gomes, que é especialista em ciências forenses. Vamos começar então, sendo as ciências forenses, por um tema que de facto abalou a sociedade durante esta semana, que foi o relatório sobre os abusos sexuais na Igreja. Em termos daquilo que é o tema do nosso programa, que é a discussão da saúde, isto tem um impacto nas vítimas que, pergunto, não é mensurável, não é tratável, não é possível de esquecer. Sim, é verdade. Estas vítimas ficam marcadas para o resto da vida. Estas que verbalizaram o que aconteceu podem minimizar um pouco, mas nunca vão ficar completamente reabilitadas, e aquelas que estão em silêncio, por vezes, ficam uma vida inteira com traumas psicológicos importantes. Temos que olhar para este relatório com muita atenção e muito cuidado. Eu não posso dizer que fiquei surpreendido, porque o meu dia-a-dia demonstra que estes casos são muito mais frequentes do que aquilo que vem em números. Certificados 512 casos, a expectativa ou estimativa de 4.300, eu diria que podem colocar o dobro dos casos. Basta olharmos para uma coisa simples. 5 crianças por dia em Portugal são vítimas de abuso sexual. Sabemos pela estatística que 50% são cometidos dentro de casa. Os restantes são cometidos fora de casa, mas de pessoas que têm acesso à criança, como treinadores, escoteiros e questões de igreja. Se olharmos para esses números como um caso por dia associado à igreja, estamos a falar em 320 casos por ano. Multiplicando isso pelos... Eu não vou pegar nos 72 anos do relatório, vou pegar nos últimos 20 anos, desde a Casa Pia. E se pegarmos nesses números, vamos ver que temos 7.200 casos de estimativa. E se multiplicarmos isso ainda pelo número de vezes que estas vítimas são abusadas, então temos uma coisa horrível. Eu diria que estas crianças representam aqui um valor diferente daquilo que estávamos habituados. Porque se olharmos para o relatório, 3,2% das crianças tinham de 0 a 6 anos. Que não é isso que nós encontramos no nosso dia-a-dia. Esse é um número absolutamente aterrador. Sim, completamente, porque são crianças que na maior parte das vezes estavam institucionalizadas. E se nós pensarmos que uma instituição tem o dever de cuidar destas crianças, e o que acontecia é que eram abusadas dentro desta instituição, o que também permitia, por um lado, o fácil acesso destas pessoas a estas crianças e, por outro lado, a sua manipulação para que depois não pudesse haver um despiste, uma sinalização deste abuso. O abuso cometido em crianças é sempre muito difícil de provar. E é muito difícil porque a maior parte das vezes os exames são normais. 80% dos exames são normais. Quer isto dizer que quando se identificam os casos, o tempo que mediou entre a avaliação e o ter acontecido, algo vai passando muitos anos. Além disso, as crianças têm uma grande capacidade de regeneração de todas as lesões muito mais rápido do que um adulto. E eu diria desta forma, de que é um crime que para mim nunca devia se prescrever. Há uma proposta desta comissão passar para os 30 anos. Para mim este crime nunca devia prescrever por isto, porque estas vítimas também ficaram condenadas para o resto da vida. Sabemos o quê? Que estas crianças podem ter alterações do desenvolvimento cognitivo, alterações emocionais e psicológicas gravíssimas. Há aqui um fator que foi de alguma forma protetor para aquelas crianças que não estavam institucionalizadas e que estavam no seio familiar, que se percebeu que essas crianças, por estarem protegidas no seio familiar, acabaram por ter menos déficits psicológicos e emocionais do que quem estava institucionalizado. Houve ali um apoio. Eu já volto assim.